Boa noite, segunda-feira, 9 de novembro. Na edição de hoje, a gente dá sequência à rodada de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB Bauru. Recebemos no estúdio Tiago Tesani, da Chapa 2, Participa. E você vai ver também. Pais voltam a reclamar do pronto atendimento infantil. Mesmo com movimento menor no fim de semana, a espera passou de 3 horas. Rap no Vitória Régia, grafite no viaduto. Veja como começou a 5ª Semana Municipal do Hip Hop. Mesmo com movimento menor, quem precisou ir ao pronto atendimento infantil neste fim de semana ficou horas na fila até ser atendido. Dos 4 médicos que normalmente estão de plantão, apenas 2 trabalharam. Em comparação com os dias úteis da semana, poucas famílias compareceram ao pronto atendimento infantil neste domingo. Apesar disso, muitos pais reclamaram da demora do atendimento. É o caso do Michael, que trouxe o filho de 6 anos e teve que aguardar mais de 3 horas para a consulta médica. Tá muito ruim. Para mim tá ruim, tá muito devagar. Os médicos estão parando a cada 10, 15 minutos, eles estão parando. É igual final de semana, dia de semana, é tudo igual. As horas de espera também atrapalharam a rotina de algumas mães que chegaram ao local durante a manhã, mas até 1 da tarde ainda não tinham sido atendidas. Na semana demora mais, né? Mas hoje também está demorando. A minha filha está com fome, né? Então até agora não chamou. Tá tranquilo na quantidade de crianças, mas lá dentro tá demorando demais. Já faz quase meia hora que eu passei pelo pré-consulta e até agora minha filha não entrou. Às vezes você olha ali dentro do corredor, não tem ninguém sentado ali, mas só que eles não chamam a gente. Aí tem que ficar aqui fora esperando. Um dos motivos para essa demora é que o pronto atendimento infantil, que costuma contar com 4 médicos plantonistas, funcionou apenas com 2 profissionais neste fim de semana. A escala dos plantões foi modificada para atender a uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado. Segundo o tribunal, os médicos não devem receber remuneração superior à do prefeito da cidade, que é de R$ 16.634. Como vários médicos já recebem um salário próximo ao do prefeito, as jornadas de plantão fazem com que os vencimentos deles ultrapassem o teto. No mês de setembro, por exemplo, um dos médicos que atendem no pronto atendimento infantil e que já recebe um salário maior que o do prefeito, chegou a ter um adicional de R$ 21.445 apenas pelas horas trabalhadas no plantão. Já quem recebia um salário menor, de R$ 16.584, mas que trabalhou nos finais de semana, também ultrapassou o valor, com um adicional de R$ 10.000. Para que os médicos pudessem, então, cumprir a jornada de plantão sem ultrapassar o valor da remuneração recomendada pelo TCE, o salário deles deveria ser bem menor do que o do prefeito Rodrigo Agostinho. Nós pedimos esclarecimentos à Prefeitura em relação aos problemas mencionados na reportagem, mas até o fechamento desta edição não obtivemos respostas. O fim de semana teve períodos de sol e de chuva. Com isso, a média esperada para o mês inteiro de novembro está perto de ser atingida. Vamos saber qual a previsão para esta semana no boletim do IPMET. No mês de outubro, nós tivemos a precipitação aqui em Bauru um pouco acima da média histórica. Em novembro, até agora, já choveu um pouco mais de 80 milímetros, né? E a média por mês é de 114. Esta semana vai começar com chuvas, né? Hoje o dia inteiro teve chuva no estado de São Paulo, chuvas leves, na parte mais ao norte que ocorreu chuvas mais fortes, mas agora no período da tarde, com o aquecimento, ela volta a ser intensificada, pode ter pancadas de chuvas com forte intensidade. Na terça e quarta-feira, a instabilidade diminui, principalmente no setor mais oeste do estado, mas a metade leste tem previsão de chuvas, principalmente a partir do período da tarde. Na quinta e sexta, essas instabilidades continuam e aí pode ocorrer chuva em qualquer período do dia. A temperatura dá uma
esquentada, mas não muito, né? Porque também vários períodos do dia vai estar com nebulosidade, mas vai estar em torno de 28, 30 graus em grande parte do estado, né? O setor mais ao leste, onde fica um pouco mais abaixo, entre uns 26 e 28 graus de máximo. Áreas de instabilidade se formam sobre todo o estado de São Paulo e estão previstas chuvas isoladas, principalmente no período da tarde. Em Bauru, o sol aparece nesta terça-feira, mas não estão descartadas pancadas de chuva no fim do dia. Neste momento, a umidade do ar está em 62%. A velocidade dos ventos é de 10 km por hora. Nesta segunda-feira, a temperatura mínima foi de 19 e a máxima chegou aos 30 graus. Para amanhã, os termômetros variam entre 21 e 33 graus. No próximo bloco, a gente retoma as entrevistas com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados em Bauru. Conversamos ao vivo com Tiago Tesani. Fique com a gente, voltamos já. Retomamos hoje as entrevistas com os candidatos à presidência da OAB em Bauru. A eleição será realizada no próximo dia 18 e 5 chapas concorrem à diretoria. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio. Nós recebemos aqui no estúdio o candidato da chapa 2, a Participa, Tiago Tesani. Boa noite, Tesani. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de poder expor nossas ideias aqui. Tesani, vamos começar falando então sobre as propostas da sua chapa. Quais são as principais? O que vocês elencaram como prioritário? A principal proposta é inclusive o nome da chapa. A chapa chama Oposição é Participa, justamente porque nós queremos tirar a OAB da dinastia que ela vive hoje. Há 2 décadas a OAB é governada pelo mesmo grupo político. No começo essa política foi muito importante, eles fizeram grandes avanços, mas depois de 2 décadas o programa político deles se esgotou. E o que nós queremos é justamente isso, é tornar a OAB mais aberta, mais participativa. Não só de um grupo político, mas de todos os advogados, de todas as advogadas que compõem aqui a 21ª subseção. Nós entendemos que a participação é importantíssima para o sucesso até da gestão da OAB. Por isso até o nome da nossa chapa chamar Participa. Em segundo lugar, nós elencamos as prerrogativas como uma proposta prioritária da nossa campanha. As prerrogativas, elas não são dos advogados, elas são dos clientes da própria prestação da justiça. Cada vez que elas são violadas, e são violadas na nossa cidade cotidianamente, além de ser atingido os advogados, são atingidos os clientes e a própria justiça em si perde o equilíbrio, que a justiça só é feita através de um equilíbrio entre todos os que servem a ela. Você poderia dar um exemplo para a gente dessas prerrogativas, para o pessoal de casa entender o que seria? Assim, eu vou mais pela minha parte, eu sou um advogado criminalista. Na Central de Polícia Judiciária de Bauru, a CPJ, ocorrem alguns interrogatórios sem a presença do advogado, com o advogado lá. Eles não deixam o advogado entrar e o advogado fica do lado de fora, o cliente é interrogado, não se sabe como, e depois já está tudo pré-agendado, pré-anotado. Você é simplesmente um chancelador daquele interrogatório que foi feito sem a sua presença. Então isso é uma violação gigante, principalmente aos direitos do preso de ter a presença do seu advogado para controlar, para equalizar o que está sendo feito. E, infelizmente, a atual gestão, que nós somos oposição, ela trata o problema como se fosse pessoal. Então você chega lá, faz uma reclamação, em vez de ser institucionalizada, em vez de constar no papel, essa violação é resolvida com um telefonema. Ah, fulano de tal é meu amigo, então eu ligo lá, não vai acontecer mais com você. Mas não é comigo. E os outros colegas? No próximo interrogatório acontece a mesma coisa. Então, o que nós estamos propondo nessa parte das prerrogativas é simplesmente institucionalizar. É a OAB e é para todos os advogados e não só para aqueles que estão mais próximos da atual gestão. E tem uma terceira proposta? A terceira proposta, a quantidade de leis que são editadas no nosso país é uma coisa descomunal. É até difícil de acompanhar essa quantidade legislativa. Então, o advogado ele tem que estar em constante atualização. E, para isso, a OAB criou a ESA, que é a Escola Superior de Advocacia. Infelizmente, há 14 anos nós não temos um curso de pós-graduação da ESA em Bauru. Jaú, Botucatu, Brotas, que são subseções menores, possuem esse curso de pós-graduação. E aqui, esse curso de pós-graduação não foi implementado justamente porque não atingiu o mínimo de palestras. Você tem que ter um mínimo de palestras para a OAB de São Paulo chancelar
esse curso de pós-graduação. E aqui essas palestras não foram realizadas. Agora, no período eleitoral, elas estão sendo realizadas. De 3, 4 meses para cá, tem palestra quase que todos os dias na OAB. Em relação àquela primeira proposta de aumentar a participação dos advogados, como que vocês pretendem fazer isso? Então, o Grupo Participa, nós até já disputamos a eleição passada, tivemos uma votação bem expressiva de quase 800 votos, então foram 800 colegas que acreditaram nas nossas propostas, e tudo no nosso grupo é decidido com eleição, com conversa. Nós não entendemos que nós somos 5 iluminados, que temos condições de saber os problemas de todos os advogados, de todas as áreas. Cada vez mais a advocacia ela é sedimentada. Então você acaba vivendo só os problemas da sua especialidade, e não de todos os advogados. Tanto que nós lançamos a chapa como Participa. E depois nós fomos escolhendo os nomes sempre através de votações entre os membros do nosso grupo. Então é justamente isso que a gente quer implementar na OAB. Não precisa passar tudo pelo presidente. Apesar de ser um sistema presidencialista, não precisa passar tudo pelo presidente. Existem pessoas extremamente capacitadas que podem ajudar nessa gestão, que podem ajudar. O que nós sempre falamos é que a OAB hoje, todo mundo tem direito de falar. Há algum tempo atrás, os advogados não tinham direito de falar na OAB, mas esse grupo político há 18 anos implementou isso. Você pode realmente ir lá e falar. Mas o que você fala não é considerado. Então, nós queremos que as pessoas, que os advogados frequentem, falem e sejam considerados na decisão. Tesani, a gente tem agora 1 minuto, então, para encerrar, vamos falar por que você quer se tornar presidente da OAB. Na verdade, não sou eu que quero me tornar presidente. Eu represento o Grupo Participa, que é um grupo de mais de 80 advogados, que já disputamos as eleições, que estamos aqui novamente nos colocando à disposição dos colegas para isso. Para tornar a OAB a casa de todos os advogados, de todas as advogadas, para que as pessoas possam falar e que o que elas falarem sejam considerados na hora da decisão do presidente ou de qualquer autoridade que seja cabível. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente, esclarecendo as propostas da sua chapa. Eu que agradeço o espaço, porque como oposição é difícil alcançar algum espaço, então muito obrigado. Amanhã a gente dá sequência às entrevistas e será a vez do Alessandro Bien, da Chapa 1, União e Trabalho. E depois do intervalo, você vai ver como foi a abertura da Semana do Hip Hop aqui na cidade. Não saia daí que a gente volta já já. Voltamos para falar de um evento que será realizado neste mês na Unesp em Bauru. É a 2ª edição do Startup Weekend, que incentiva o empreendedorismo e auxilia quem está interessado em criar uma empresa. Eu conversei com um dos organizadores. O Startup Weekend de Bauru será realizado entre os dias 20 e 22 de novembro e as inscrições já estão abertas e vão até o dia 18. Sobre esse assunto eu converso com o membro da comissão organizadora, o Felipe Melo. Felipe, que tipos de atividades serão ofertadas durante esse evento? O Startup Weekend ele é um evento de 54 horas de duração, começa na sexta de noite e vai até o domingo de noite. Então, as pessoas elas participam, elas podem ter ideias ou não, as melhores ideias são selecionadas e elas fazem grupos ali com pessoas de diferentes habilidades que elas nem sequer conheciam antes e elas têm a oportunidade, junto a palestras, a um grupo de mentores, desenvolver essas ideias, tirarem no papel nesse período de 54 horas, apresentando para um grupo de jurados no fim de domingo, para talvez receber uma premiação se ganharem e trabalhar nessa ideia. E quem pode participar do evento? Leire, na verdade, qualquer pessoa. Por exemplo, você é jornalista. Eu acredito que você sempre está envolvida com o microfone. E talvez você veja um problema que todo jornalista tem com o microfone, mas provavelmente você não entende de design, ou de engenharia mecânica, ou de engenharia elétrica. No entanto, eu faço engenharia mecânica, talvez eu entenda, mas eu não vivo com o microfone, eu nunca vou saber desse problema. E se nesse Startup Weekend nós dois nos encontrássemos lá, junto com outras pessoas, para a gente fazer um microfone melhor? Talvez aí a gente pudesse melhorar a vida das pessoas, criar uma empresa nova, gerar renda, empregos, impostos e tudo mais. Quem ficou interessado, então, como faz para se inscrever nesse evento? Bom, é só acessar a nossa página do Facebook, Startup Weekend Bauru, e lá tem todas as informações necessárias, quem são os mentores, quem são os jurados e qual que é o canal de inscrição. Custa R$ 75,00, mas cobre 7 refeições, cobre todos os mentores, a infraestrutura e vale a pena. Vem comparecer. Espero te ver lá, Leire. Muito obrigada pelas informações. Então, se você quiser outros detalhes sobre esse evento, é só acessar a página deles no Facebook. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias.
Começou neste fim de semana a 5ª edição da Semana Municipal do Hip Hop. As atividades vão até o próximo dia 15, com atrações em diversos pontos da cidade. Nesse domingo, durante a tarde, o Parque Vitória Régia recebeu diversos shows para marcar a abertura cultural da semana. Vamos conferir como foi. Artistas de rap estrearam o palco montado no Vitória Régia especialmente para a Semana do Hip Hop. Os shows tiveram início às 2 da tarde e se estenderam até a noite, animando o público. E as mulheres também marcaram presença no palco, lembrando que a frente feminina de hip hop está mais forte do que nunca. Já no sábado, foi a vez do viaduto que liga Vila Falcão ao Jardim Bela Vista ser palco do Encontro Estadual de Grafite. Artistas de Bauru e de diversas cidades paulistas marcaram presença, deixando o espaço mais colorido. 2015 já entrou para a história de Bauru como o ano em que as obras do antigo viaduto inacabado foram finalmente concluídas. Nada mais justo, então, que o local seja palco para o grafite, uma arte genuinamente urbana. Nesse sábado, latas de tinta em spray, pincéis, rolinhos e muita criatividade e talento marcaram presença no Encontro Estadual de Grafite, evento que compõe a programação da Semana Municipal do Hip Hop. A iniciativa de colorir o viaduto partiu dos grafiteiros e foi bem recebida pelo poder público. Até por essa importância do viaduto, né, toda a história do viaduto dentro da cidade, quando ele foi inaugurado, a gente já tem o hábito, toda semana do hip hop, de fazer o grafite em algum ponto da cidade. Já teve o grafite nas Nações Unidas, no viaduto da Duque, e aí com o viaduto novo aqui surgiu a ideia, a prefeitura abraçou e pra gente está super feliz de estar aqui, porque é parte da história de Bauru aí. Por mais de 20 anos, o cinza do concreto era a única cor que se via na paisagem inacabada do viaduto. Agora, quem passa por aqui tem a experiência de ver as cores do grafite trazendo uma cara nova a um local que se tornou um marco da cidade. Juan é um dos artistas que aproveitaram a oportunidade de tornar o viaduto mais colorido. Grafiteiro há 2 anos, ele já deixou marcas em outros espaços da cidade. Eu comecei com um projeto da escola de grafite que eu elaborei, que eu dava aula na escola já com um desenho. E surgiu a oportunidade de outras pessoas começaram a me chamar para grafitar na rua. E aí eu comecei. Depois disso daí eu nunca mais parei. Aí eu sempre tento me deslocar para os lugares, meter a cara mesmo e mostrar a nossa arte. Ele é adepto do estilo old school, tipo de grafite característico dos anos 80. Juan observa atento o esboço feito em papel e trabalha com as proporções na barreira de concreto do viaduto. Para ele, pintar em espaços como esse ajudam a valorizar o grafite. O grafite ele sofre ainda muito preconceito, justamente falando que é arte de rua. Mas não é arte de rua, o grafite hoje em dia está em galerias, está em museus, está em vários lugares já que antigamente eles não conseguiam chegar. Quem tem experiência no grafite também veio deixar sua marca. Além de colorir diversos muros de Bauru, J. Crepaldi já teve obras expostas em galerias de arte. Mas para ele, as ruas são mais do que telas para os traços do grafite. Pintar em eventos como esse também proporciona novas amizades e novos conhecimentos. Estamos aprendendo aí, tem um monte de artista brincando também aí, deixando sua marca. A gente vai aprendendo com cada um aos pouquinhos. Cada um tem um pouquinho para ensinar também, sempre tem alguém para dar um toquezinho legal. Mas é muito legal, o gostoso é a união mesmo, todo mundo unido, isso que é legal. A arte de rua é importante. E quem estava acostumado em ver o viaduto como uma obra inacabada, agora vai poder se inspirar com as cores deixadas pelos artistas. Maria Dulce sempre caminha por aqui. Agora, os traços e os personagens dos muros serão seus companheiros de caminhada. Aqui eu caminho todos os dias para refletir, para orar. Cada vez que eu passar aqui, ainda vou trazer alguém para vir junto comigo para me fotografar nesses grafites, porque eu quero que vá para a internet para ver quantas curtidas eu vou ter. Ficou bacana, né? E só para lembrar, a Semana do Hip Hop segue até o próximo domingo em diversos pontos da cidade. Então ainda vai ter muita coisa bacana, como oficina de fotografia, capoeira de Angola e ótimos shows. Para conferir essa programação completa, é só acessar o site da Casa do Hip Hop de Bauru. E o Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, às 6h30 da noite. Tchau!